Bom dia, estamos dando continuidade ao estudo da Carta de Hebreus. Hoje é a 22ª aula, 22º encontro, e nós teremos hoje então do capítulo 12 de Hebreus, versículos 18 a 29. Vamos orar então, para que Deus nos ilumine. Santo Deus, nosso Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos estudando esta maravilhosa carta, essa maravilhosa parte do livro da Bíblia Sagrada, Hebreus, que traz ensinamento para nós sobre a obra de Jesus Cristo, sobre a vida, a pessoa de Jesus Cristo, tão importante na nossa redenção, na nossa salvação. Dá-nos, ó Deus, pelo Santo Espírito, iluminação e entendimento, ó Deus, para percebermos a Tua vontade e sermos edificados pela Tua vontade, pela Tua palavra. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. No estudo anterior, até o versículo 17 do capítulo 12, nós vimos que o sofrimento que pode ocorrer, pode se apresentar na vida do cristão, sofrimento como um propósito de Deus para o ensino. Muitas vezes a dor nos ensina. E muitas vezes essa correção que vem pela dor nos mostra a correção que recebemos de Deus é uma prova de que somos filhos de Deus. Porque qualquer pai corrige a seu filho, corrige os seus filhos. E Deus, muito mais, como nosso Pai eterno, nosso Pai poderoso, Ele também nos corrige. E isso mostra a nossa filiação para com Deus. O sofrimento do cristão, o sofrimento para o cristão que se apresenta na vida do cristão, nos ensina algumas coisas. Por exemplo, como termos coragem. O cristão precisa ter coragem para enfrentar o mundo, enfrentar as tentações, enfrentar várias situações. O sofrimento também nos leva à busca da paz e da santificação. Evita a amargura, aquela murmuração, aquelas reclamações que tão comum na pessoa humana. E também o sofrimento nos leva para nos afastarmos, nos alerta, nos exorta para nos afastarmos da impureza e de profanarmos as coisas celestiais, profanarmos as bênçãos espirituais, como fez Esaú com a sua primogenitura. Agora aqui nesse texto dos versículos 18 a 29 do capítulo 12, o autor vai nos mostrar a situação da comunidade de fé no Antigo Testamento e a comunidade de fé no Novo Testamento, usando a simbologia de dois montes, o Monte Sinai e o Monte Sião, que representa o contraste entre o judaísmo e o cristianismo, entre a lei e a graça. Não há descontinuidade no plano de Deus, não são duas histórias, duas igrejas, ou dois modos de salvação, é uma continuidade, é um plano só. Deus é o único e tem um propósito, o propósito dele é único e contínuo, apenas um. No Antigo Testamento, a igreja vivia sob a lei e a simbologia do que aconteceria com a vinda de Jesus Cristo. Isso então aconteceu na nossa era, há 2000 anos atrás. Então por isso que tem essa simbologia que existia no Antigo Testamento, então foi cumprida com Jesus. Nós vamos então, como de costume, lermos os versículos e fazendo os comentários, o que nós aprendemos destes versículos. Então, primeiro, a primeira parte vai nos falar sobre Monte Sinai. Quando nós começamos esse texto, apesar de não dizer monte, mas nós não está no texto dizendo especificamente, mas entendemos que trata-se do Monte Sinai, que fica na Arábia, hoje na grande parte, no deserto, grande parte na Arábia, que está hoje onde é a Arábia Saudita. Quando se fala deserto da Arábia, a grande parte desse deserto está na Arábia Saudita. Mas foi onde Deus deu os 10 mandamentos e toda a legislação àquele povo que estava saindo do Egito, caminhando no êxodo, nos 40 anos no deserto. Então foi nesse Monte Sinai que Moisés teve encontro com Deus e recebeu as tábuas da lei e toda a legislação. Versículo 18.
e 19, vamos ler. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais. Na antiga aliança as coisas eram palpáveis, tangíveis, materiais. Então os sacrifícios, símbolos, os altares, como era o Monte Sinai. Tudo visível e palpável, material. Então, todo aquele simbolismo que apontava para Jesus, o povo via, apalpava, era material, estava na sua presença. Mas o versículo também nos fala de escuridão e trevas, pois, como eles eram símbolos do que viria a acontecer bem no futuro, com a encarnação de Jesus, com Jesus vindo à Terra, para ser sacrifício para a nossa salvação, esses símbolos não eram vistos com muita clareza, não tinham muito clareza como nós temos hoje. Nós sabemos da vinda de Jesus Cristo, da sua encarnação, da sua humilhação, da sua morte e a salvação que nós temos com Ele. Hoje nós vemos com mais clareza do que aquelas pessoas. E também esse versículo nos fala nessa ocasião do Monte Sinai, né? É a ocasião do Monte de o povo estar na frente, né, do Monte Sinai, se fala de tempestade, trombeta e voz. São símbolos da santidade de Deus. Moisés encontrou com Deus no monte, então todos esses tempestade, trombeta, voz, simbolizavam Deus ou mostravam a presença efetiva de Deus ali. E da ira de Deus, da sua justiça, da glória de Deus, da sua santidade. E isso tudo, a presença de Deus, pela sua santidade, pela sua pureza, pela sua justiça, infundia temor ao povo. A santidade de Deus, a pureza de Deus infunde temor ao povo, ainda mais quando Deus se manifesta com trombeta, com voz, com trovão, com todas aquelas manifestações visíveis da presença de Deus. Versículos 20 e 21. Pois já não suportava o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Tocar o monte, Deus colocava distância, colocou distância, só Moisés subiu ao monte, entre ele e o povo. Por quê? Porque para estar na presença de Deus precisa ser puro, estar purificado. Deus que faz essa obra na nossa vida, nos purificar. E se refere também, esse texto está se referindo a... Era tão forte essa presença de Deus no monte que diz a narrativa que vai nos dizer que até se um animal tocasse inconscientemente, evidente, tocasse no monte, morreria apedrejado. Então havia a distância de Deus e o povo nesse sentido, por causa da santidade, por causa da pureza. Mas também esse texto está se referindo a que Moisés viu um espetáculo tão horrível, está se referindo a Deuteronômio 28, 19, quando Moisés desce do monte e a reação dele de temor, de tremor na presença de Deus e principalmente a situação que se apresenta diante dele quando ele desceu do monte e encontrou o povo adorando bezerro. Estava na presença de Deus, do Deus verdadeiro, do Deus único, do Deus puro, do Deus santo, e desce e vê aquele povo na maior idolatria, na maior rebeldia, na maior rebelião. Moisés viu a santidade do povo, de Deus, em contraste à idolatria do povo. Terrível, né? Terrível você ver a Deus, a presença de Deus e depois a rebeldia, o domínio do pecado no povo. Também nós entendemos que a partir do versículo 22
Então o autor vai nos falar que o Monte Sinai ficou para trás. O Monte Sinai era um símbolo das coisas. No Monte Sinai, Moisés aprendeu a lei, recebeu tudo o que devia fazer, inclusive o modelo do santuário, simbolizando o que haveria, o que aconteceria quando Jesus tomasse a forma humana e vivesse entre nós. E isso Jesus, então, quando fala de Jesus, quando fala do Novo Testamento, então se fala de outro monte, o Monte Sinai, o Monte Sião. Sinai no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Monte Sião. O Monte Sião fica em Jerusalém, é a cidade símbolo da igreja, é a cidade onde Jesus veio, onde Jesus fez o seu cumpriu o seu sacrifício, morreu por nós. Então, para encorajar aqueles cristãos do Novo Testamento que estavam a fim de abandonar, estavam pensando em apostatar, então, para encorajar essas pessoas a não deixarem o cristianismo, é que o autor fala da proibição e da situação difícil, da situação de temor e tremor que houve no Monte Sinai, em contraste com o Monte Sião, onde estava Jerusalém, a cidade santa, a cidade eterna, o templo, onde estava o Santo dos Santos, na época que foi escrita essa carta, e a Arca da Aliança. Versículos 22 e 23. Mas, tendo chegados ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos e aperfeiçoados. Na Jerusalém celestial, e quando nós falamos Jerusalém celestial, que ela tem forma de céu, do reino celestial, do reino dos céus, porque tem forma de céu e porque também ela antecipa a figura do reino celestial, do reino vindouro. Não é o reino vindouro, que é muito diferente, é mais perfeito, mas é uma antecipação da visão. Que a terra, então, nessa cidade, que a terra e o céu se encontram. É como na visão de Jacó, a visão de Jacó do Antigo Testamento, quando ele sonhou que viu uma escada que subia da terra, do lugar onde estava até o céu. Jerusalém, a cidade onde se reunirão, Jerusalém celestial, Jerusalém futura, cidade onde se reunirão os anjos e os homens para louvor eterno ao Criador. Esses homens que estarão lá são os que são arrolados à universal assembleia, ao povo de Deus, arrolados, aqueles que têm o nome arrolado escrito no livro da vida, chamados por Deus, sendo pecadores, mas transformados, arrependidos, perdoados, transformados por Deus, justificados por Deus para estarem nessa Jerusalém celestial, nesse reino. Assim como figuradamente nós somos arrolados na nossa comunidade de fé, somos arrolados como membros, também nós, na verdade, no propósito, no plano de Deus, nós somos arrolados na Assembleia Universal dos Santos. Temos o nosso nome escrito no livro da vida, escrito por Deus, é por Ele que faz, Ele que realiza isso na nossa vida. Versículo 24. E a Jesus, mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores, e ao que fala o próprio Abel. No Sinai, nós temos a presença de Moisés e o medo resultante daquela tão diferença em pureza, em santidade de Deus e do povo. No Sião, nós temos a presença de Jesus e a presença da paz. Nada de temor, de nada de situações, de fenômenos aterrorizantes, à paz. Jesus também tinha nas suas leis, nas suas mãos as leis, mas Ele cumpriu por nós. A lei que Moisés recebeu, nenhum ser humano podia
pôde ou podia cumprir. Mas a lei que Jesus tinha nas suas mãos, a mesma lei, também ele pôde cumprir e cumpriu por nós. No Monte Sião também há o sangue de Jesus, em contraste com o sangue dos animais. No Monte Sião, sangue perfeito, sangue do Cordeiro, sem mácula, sem defeito, do qual aqueles do Antigo Testamento eram símbolos, mas esse sangue de Jesus foi derramado de uma vez por todas, uma vez apenas, e nos redime, nos regenera para toda a eternidade. Sangue de Jesus derramado em Sião, na Jerusalém, sangue de Jesus que traz a doce comunhão, que traz a paz, traz a reconciliação nossa com Deus. Então, no Monte Sião nós temos então, como já vimos dos versículos 22 em diante, temos a Jerusalém eterna, um modelo, uma prévia, digamos assim, do que será o reino de Deus, e temos também a presença do Cordeiro, a presença de Jesus, o Jesus que nos trouxe a redenção e nos trouxe a salvação. Versículo 25. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Então, trazendo, quando o autor explica sobre a situação do Monte Sião, onde existe a Jerusalém, onde tem o templo, onde tem o santuário, onde a presença de Jesus nessa Jerusalém, então, mostrando essa situação, então o autor está nos exortando aqueles leitores da sua carta, e a nós também, que estamos lendo a sua carta, para essa situação, para não recusarmos. E ele lembra que aquelas pessoas do Êxodo que se recusaram a ouvir a voz de Deus, que desobedeceram, aqueles que não cumpriram a vontade de Deus, não fizeram a vontade de Deus, eles pereceram no deserto. Então é essa a primeira exortação do autor, que nós não deixemos de ouvir a voz de Deus, não deixemos de ouvir a comunicação do Espírito Santo, não deixemos de perceber a vontade de Deus, para que não aconteça conosco o que aconteceu com aqueles que se fizeram surdos no deserto, na travessia do Êxodo. Então, tendes cuidado, não recuseis ao que fala, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam no Antigo Testamento, muito mais nós não escaparemos ao ouvir uma voz tão firme, uma voz tão zelosa, tão amorosa como a de Jesus, como a de Deus, nos chamando para fazermos parte do seu reino. Versículo 26. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. A voz de Deus fez tremer tudo que estava no monte, em redor do monte, fez tremer, abalou toda aquela situação que se apresentava quando que se apresentava naquela ocasião, quando Moisés recebeu as tábuas da lei, quando o povo se rebelou. A voz de Deus abalou a terra no Monte Sinai. A vinda de Jesus, aqui está tratando da segunda vinda de Jesus, a vinda de Jesus em juízo, quando Jesus vir a segunda vez, em juízo, trazendo o juízo sobre todos os seres humanos, abalará de novo a terra, mas só que de uma forma definitiva. A terra e toda a criatura serão desfeitos, serão regenerados. Então, a vinda de Jesus em juízo abalará os céus e a terra, e serão os céus e a terra desfeitos, regenerados, modificados, transformados. Então, novamente, como a voz de Deus abalou no Antigo Testamento, no Monte Sinai, naquela ocasião que estavam
os israelitas ali, mais uma vez abalará a terra a segunda vinda de Jesus. Mais uma exortação para que fiquemos firmes esperando a volta de Jesus. 27. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Só ficará o que é eterno. As coisas passageiras, toda a criatura, todas as coisas criadas passarão, serão transformadas. Coisas materiais serão destruídas. Só permanecerá Deus no seu santuário, permanecerá no novo reino, o reino instituído por Deus, e todos os seus filhos, todas as pessoas que estão arroladas. Enfim, toda aquela criação de Deus será que foi manchada, foi transformada negativamente pelo pecado, será redimida, será transformada para a honra e glória de Jesus, de nosso Deus. Versículos 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com referência e santo temor. Permanecerá somente o reino eterno e seus habitantes. Deus deu essa graça a nós de estarmos arrolados no reino eterno. Todos os seus filhos, aqueles que Deus exorta, aqueles que Deus ensina, mesmo que através do sofrimento, estão arrolados no reino eterno. Então a exortação que tem é para reter, segurar, não endurecer o coração, não virar as costas, mas não permanecer no pecado. Porque Deus termina o versículo 29, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, essa exortação mostra-nos ao autor a situação do Monte Sinai, que era um simbolismo do que iria acontecer no Monte Sião, e no Monte Sião a presença de Deus, e no Monte Sião a presença da Jerusalém celestial, do santuário, do templo, do Santo dos Santos. É um prenúncio, é uma visão do que será o reino de Deus efetivamente quando Jesus voltar na segunda vinda com juízo, com julgamento, como juiz. E isso então segue terminando esse capítulo as exortações para que o povo de Deus permaneça firme nessa espera, persevere nessa espera de Jesus. Não como estavam querendo fazer alguns dos hebreus que tinham entrado no cristianismo e querendo sair, não fazer como eles, mas permanecerem, perseverarem na graça de nosso Senhor e Salvador. Então, por isso, concluindo esse texto, nós entendemos que o autor está nos encorajando, nos animando, nada de desânimo, mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de sofrimento, mas que cheguemos ao mediador da nova aliança, ao mediador da graça, cheguemos à graça, essa bênção de estarmos arrolados no livro da vida, arrolado como cidadãos do reino de Deus. Que Deus nos abençoe.